Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série A. Acabei de gravar a Série B, vamos falar da Série A. A Série A aconteceram os 10 jogos da primeira rodada do Brasileirão neste final de semana. E a tendência é que o Palmeiras, favorito, continue brigando pela ponta. Venceu o Cuiabá por 2-1. Olha que situação curiosa que não acontecia desde a década de 50. Os 4 cariocas venceram. Flamengo e Fluminense meteram 3. Fluminense 3 no América fora, o Flamengo 3 no Curitiba dentro, o Vasco ganhou do Galo no Mineirão por 2-1 e o Botafogo bateu o São Paulo. Os 3 mineiros perderam. O Atlético perdeu do Vasco, o América perdeu do Fluminense e o Cruzeiro, voltando campeão da Série B ano que vem, o Cabuloso perdeu do Corinthians por 2-1 em Itaquera. O campeonato começou com os mandantes dominando, 7 times que jogaram em casa venceram, um empate apenas, Fortaleza Internacional, e 2 equipes que foram vencer fora de casa, que foram justamente os cariocas Vasco e Fluminense. Vou falar de tudo isso, inclusive da curiosidade, assim como aconteceu na Série B, ninguém fez 2 gols, né, na Série A, todo mundo tem um, não tem um artilheiro com 2 gols, poderia ter, o Cano fez um gol, mas perdeu um pênalti. Aliás, o Soares perdeu um pênalti na vitória do Grêmio com 1-0 também. Mas enfim, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativar o sininho, hein? Acabei de gravar a Série B, se você curte, você vai lá e vê. Quando tiver a Série C, você vê. Quando tiver a Série D, né? Enfim, você vai lá, curte, dá um like, dá a sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar, JR, Luiz com Z, certo? Bom, vamos começar essa primeira rodada, são 10 jogos, né? Até para a gente poder ser rapidinho. O Palmeiras, o atual campeão Palmeiras, estreou vencendo o Cuiabá por 2-1. Não foi um jogo fácil. Foi sábado no Allianz Parque. Com 5 minutos de jogo, o Dudu meteu uma tapa na bola assim e o Hendrick, moleque de 16 anos, fez 1-0 e parecia que o jogo ia transcorrer muito bem, né? Palmeiras ia no finalzinho dos 35 e tal, o Palmeiras deu aquela acomodada e numa jogada num cruzamento do lado da direita do Jonathan Cafu, o volante Ranieri de cabeça fez 1-1 aos 52 do primeiro tempo. Fomos para o intervalo, claro, o Palmeiras veio para partir para cima e aí o Felipe Augusto, o volante do Cuiabá, foi expulso. Aí é verdade, se jogar com o Palmeiras, fora de casa, com o campeão Palmeiras, com o time do Palmeiras, o Flaco Lopes, que tá voltando a marcar, hein? Tá mostrando que, olha, começou mal, tava sentindo, o cara chega da Argentina pra cá e tal. Claro, sempre demora um pouco a adaptação. Qualquer, né, sul-americano ou europeu, enfim. Mas, de qualquer maneira, o Flaco Lopes aos 19 fez 2-1 e o Palmeiras criou oportunidades para vencer por mais. O placar foi apertado, o Cuiabá ainda tentou dar um sufoquinho e tal, mas tudo normal. O campeão, e para mim, o único favorito, o resto ali, um Grêmio pode brigar, um Flamengo pode brigar, o Fluminense do Fernando Diniz pode brigar, mas acho que o campeão paulista ganhou do campeão mato-grossense por 2-1, certo? Aí no sábado também, o Fluminense foi jogar com o América, do Wagner Mancini, Fluminense do Fernando Diniz. Eu achei que era uma partida e que seria, né, tinha tudo para ser extremamente pegada, né? Jogo duro, o América vem bem, é o vice-campeão mineiro, o Fluminense é o campeão carioca, mas primeiro tempo 0-0, vem o segundo tempo, 4 do segundo tempo, pênalti pro Fluminense, o Cano bate, a bola bate no travessão, quica e o goleiro do América pega. Perdeu. 6 minutos, 2 minutos depois ele perdeu o gol, o Cano foi lançado, driblou o goleiro como quis e fez um lindo gol. 1-0 Fluminense. A partir dali, só deu Fluminense. Fluminense tocou, pegou e tal. John Kennedy, que jogou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, meio que punição, né? Caiu com a Ferroviária, mas foi um dos artilheiros da competição. Ele foi vice-artilheiro com 6 gols. Voltou, fez um belo gol, 2-0. E o Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca, que foi contratado do Volta Redonda. O Fluminense contratou, ele entrou e fez o terceiro gol. Fluminense, Fernando Diniz, firme e forte. 3-0 com categoria. Só 6.653 torcedores no estádio de Independência, contra quase 36 no Allianz Parque. Você vê 35.835 no Allianz Parque, 6.636, quase 30 mil a mais
torcedor do Palmeiras não abandona. E assim, torcedor do América a gente sabe que é uma torcida menor, bem menor, e o do Fluminense também não foi em grande número. Bom, ainda no sábado às 18h30, o Botafogo ganhou de São Paulo por 2-1. Eu vi um monte de São Paulino falando que o resultado foi injusto, né? Que o Lucas Perry, que foi goleiro de São Paulo emprestou ele para o Náutico, depois o Náutico vendeu para o Botafogo e tal. Ele foi o melhor em campo. Fez algumas boas defesas. Eu também acho que o empate poderia ser o resultado mais justo. Mas futebol é bola na rede, cara. São Paulo falhou 2 vezes pelo alto. O Botafogo fez 1-0 de cabeça com 3 minutos. 3 minutos, cruzamento na área. Tiquinho Soares de cabeça. São Paulo jogando com 3 zagueiros. Né? O Rafinha, um dos 3 zagueiros. Arboleda e o argentino lá, que é muito ruim. O Alan, muito ruim. Mas enfim, o São Paulo ainda com o Caleri, sempre ele aos 14 empatou. Chegou o segundo tempo, quando o São Paulo estava melhor. São Paulo estava criando mais, estava finalizando, mas também, né? Não é aquela coisa toda. Quando tudo caminhava para ser um empate de 1-1, bola na área do São Paulo, né? E aí o Eduardo de cabeça aos 42 do segundo tempo fez 2-1, Botafogo 2-1. São Paulo, para mim, vai ter que brigar muito para não cair. Porque o São Paulo é ruim e é mal treinado. O Rogério Ceni é ídolo, mas ele é péssimo treinador para time grande, principalmente no São Paulo, que ele faz o que quer. E o Botafogo falou que eu acho que é para meio de tabela, mas vamos ver qual que é o trabalho, né? Até porque o Luiz Castro tem moral com o dono, né, da SAF do Botafogo, mas a torcida tá pegando um pouco no pé. Ainda no sábado, o Bragantino de virada ganhou do Bahia, rapaz, lá em Bragança Paulista. No jogo do Rio, do Botafogo, deu 11.708. Então 36 quase no do Palmeiras, quase 7 no do América e quase 12 no do Botafogo. 11.708. Bragantino e Bahia com apenas 3.368. Estranho, né? Porque assim, a torcida do Bragantino, Red Bull Bragantino, a gente sabe que é pequena. A torcida do Bahia, aqui principalmente em São Paulo, interior de São Paulo, é sempre grande, né? Mas não deu nem 4.000 pessoas. De qualquer maneira, o Everaldo, numa cobrança de falta ensaiada, a bola foi para o lado direito, cruzamento, o Everaldo fez 1-0 no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e aí o Bragantino foi um rolo compressor. O Bruninho fez um golaço. Jogada, moleque é bom de bola, hein? Ele eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas de final, barbarizando em Bragança Paulista no jogo único lá. Bom, de qualquer maneira, Bruninho empatou aos 8. E o Sacha, que foi contratado do Atlético Mineiro, fez sua estreia, mostrando oportunismo, uma voadora na bola, a bola bate, rebate, quicou e com o pezão, meio que dando uma voadora na bola, assim, um tapa, belo gol. Bragantino virou 2-1. E olha, o Bragantino nunca perdeu do Bahia em campeonatos brasileiros dentro de casa. Foi o 15º jogo. 8 vitórias do Bragantino e 7 empates. Que curioso, né? Que curioso. E o Bahia começou perdendo. Bom, quem começou bem, mesmo jogando com um mistão, porque tem Libertadores no meio de semana, foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, com 15.329 torcedores, pegou o Goiás sem treinador, né? Uma burrice mandar o Guto Ferreira embora. Só porque ele perdeu o título goiano. Pô, ele perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo, perdeu nos pênaltis. Tá na final da Copa Verde e manda embora um treinador desse. Bom, sem treinador, diretoria no contrato, o Emerson Ávila de interino, o Atlético Paranaense jogando em casa para quase 16.000 torcedores, 15.329. Ganhou com tranquilidade. Paulo Henrique, o zagueirão, aos 35 do primeiro, fez 1-0. E aí o Pablo cruzou e o Christian Volante fez 2-0. Tranquilo, tranquilo. O Atlético tende, é uma tendência, né? Primeira rodada, a fazer grande campeonato mais uma vez. E o Goiás também acho que luta, primeira luta dele para não cair. Vamos aguardar, né? Ainda no sábado, 30.191 pagantes, hein? O Palmeiras teve quase 36. Lá no Castelão teve quase 31. Fortaleza e Inter empataram 1-1. Jogo muito equilibrado, com boas chances. O Inter fez 1-0 só no segundo tempo, com o Wanderson aos 8. Mas 3 minutos depois, o Moisés empatou. Aí acho que o jogo ficou mais a cara do Fortaleza. Bateu e o goleiro do Inter defendeu. Bom empate para o Inter, ponto fora de casa, Fortaleza maravilha. O Fortaleza
né? Poderia fazer uma coisa melhor, mas em qualquer momento, se empatar com o Internacional é tranquilo, acho que tudo normal. Acho que Fortaleza e Inter vão brigar ali na parte de cima da tabela, pelo menos na tendência. E às 9 horas da noite, no sábado, a segunda melhor renda público, 34.980 contra 35.835 do Palmeiras. Quase 35 no do Atlético 1, Vasco 2, quase 36 Palmeiras 2, Cuiabá 1. Bom, o Vasco, com 10 minutos de jogo, tava 2-0 em cima do Galo, rapaz. Tudo isso de torcedor lá no coisa. E o Vasco com o Andrei. Esse Andrei Santos é bom de bola, rapaz. Vendeu pro Chelsea. O Chelsea não conseguiu aproveitar. Emprestou. Ia emprestar pro Palmeiras, mas fez um monte de exigência. O Palmeiras aceitou. O Vasco aceitou. Enfim, foi campeão sul-americano com a Sub-20. E agora fez um gol de cabeça. Cobrança de falta com 4 minutos. Ele de cabeça. Ele é muito bom. Ele tem projeção. Ele tem entrada na área toda hora. 1-0. Aí outro moleque também, o Gabriel Peck, com 9 minutos. 2-0, belo gol também. E aí o Atlético bateu. O Vasco ficou mais nos contra-ataques. Aí o zagueirão Maurício Lemos, no finalzinho do primeiro tempo, fez 2-1. Aí eu esperava o quê? Hulk, Paulinho e tal, um Atlético atropelando o Vasco. Fez mais ou menos isso. O Atlético teve posse de bola, criou, finalizou mais que o Vasco, mas parou. Ou no sistema defensivo muito bom do Vasco, ou no goleirão do Vasco. O Vasco faz 3 pontos espetacular, né? Espetaculares, na verdade, 3 pontos espetaculares, porque é difícil ganhar do Galo fora de casa. Tá certo que o Eduardo Cudê tá ali, brigou com a diretoria, porque ele foi campeão mineiro e estreou perdendo em casa. Mineirão na Libertadores. Agora estreia no Mineirão, na Brasileiro, perdendo em casa. Vamos ver, hein? Cudê, aquela rusga parece que tinha acalmado, mas depois dessa derrota não sei não. Bom, pois esses jogos foram no sábado. Hoje nós tivemos 2 jogos às 16. O Flamengo, que contratou o Jorge Sampaoli, ele já estava lá no Maracanã, assistiu o jogo lá das Cabides, com a diretoria do Vasco, contra um Coritiba que eu achei muito fraquinho. Flamengo com Ayrton Lucas, esse lateral esquerdo é bom de bola, hein? Fez 1-0 com 11 minutos, uma paulada de fora da área, um golaço. Segundo tempo, o Gabigol fez cobrando o pênalti. E aí o Pedro, que estava no banco de reservas, meio chateado e tal, entrou e fez outro lindo gol, 3-0. Eu acredito que o Jorge Sampaoli, que é meio maluco, não vai ser maluco total a deixar Pedro e Gabigol no banco de reservas. Acho que os dois podem jogar juntos. Mas enfim, veremos. Flamengo estreou como quis e o Coritiba, preocupante, vai lutar para não cair nesse campeonato. Qual foi a renda lá? 42.848, a melhor renda, né? Quase 43 no Maracanã, para quase 36 do Palmeiras no Allianz Parque, para quase 31 do Fortaleza e para quase 35 do Atlético Mineiro, né? Mas de qualquer maneira, todas acima de 30, maravilhoso, né? Então 42.848 do Maracanã, 3-0, agora é aguardar o Jorge Sampaoli para ver qual que é. Às 4 horas também o Corinthians ganhou do Cruzeiro 2-1. Jogo muito enrolado, ruim no primeiro tempo, 0-0 merecido, poucas chances, nada. Aí o Corinthians com o moleque que veio da base, numa tabela, o Matheus Araújo, uma tabela com o volante Fausto, ele recebeu na cara do goleiro e fez 1-0. Né? Fez 1-0, isso aos 22 do segundo tempo. Aí o que acontece? O Corinthians faz 2-0 numa cobrança de escanteio. Cobrança de escanteio do Fagner, o Gil cabeceia, o goleiro espalma, e o Roger Guedes faz 2-0. O juiz em campo falou que foi falta do Gil. Na hora que ele sobe e cabeceia, foi falta do Gil. O VAR chamou, falou, dá uma olhada que eu acho que não foi. E eu olhando na TV, achei que realmente... Porque é o seguinte, você tocar é uma coisa, mas tem impacto pro cara cair? O Gil é grandão. Eu acho que o erro foi do Pepa, treinador do Cruzeiro, porque o Gil, o jogo inteiro, 4, 5 escanteios, ganhou todas de cabeça. Porque estava marcando um baixinho do Cruzeiro. Aí o Gil vai subir, até para não cabecear, sei lá, o baixinho, ele põe a mão. Mas não foi uma mão para empurrar. Eu entendi assim, eu entendi que o gol foi legal. O árbitro também entendeu, tinha no lado do campo, viu a imagem, 2-0. Caminhava para 2-0 aos 49 do segundo tempo, bola lançada na área, o Lucas Oliveira, zagueirão, faz 2-1, mas não ameniza o cabuloso campeão da Série B
estreou perdendo fora de casa, que é um resultado normal. É difícil ganhar do Corinthians dentro da sua arena, como eu presumo que vai ser difícil ganhar do Cruzeiro, que é uma tendência que parece que vai jogar no Mineirão, e tomara que jogue, né? Mas enfim, resultado bom para o Corinthians, ruim para o Cruzeiro. E fechando a rodada, o Grêmio jogou em Caxias do Sul, cumprindo uma punição do ano passado, contra o Santos. Ganhou de 1-0. Jogo no primeiro tempo, o Grêmio melhor, mas o Santos conseguindo marcar e nos contra-ataques, principalmente com o Lucas Lima, com os passes interessantes, tentando equilibrar o jogo. Mas no finalzinho do do primeiro tempo, aos 42, uma jogada pelo lado esquerdo, a bola foi cruzada, saiu para a lateral e o lateral direito, o João Pedro, rapaz, ele de fora da área, lateral direito, bateu de canhota. Chapado na bola, no chão, sem chance do João Paulo, que já tinha feito lindas defesas. 1-0 para o Grêmio. Veio o segundo tempo, e aí o Grêmio, logo no comecinho, com 8 minutos de jogo, pênalti para o Grêmio. Um pênalti besta do Messias, o zagueirão, deu um pisão no cristal, assim, no tornozelo. Rapaz, o Soares cobrou o pênalti na lua. Não foi para fora, mas foi muito alto. Ele cobrou 4 pênaltis no Grêmio e perdeu 3. Quero ver o Renato Gaúcho falou pro Soares, você não bate mais pênalti, quero ver. Bom, mas de qualquer maneira o Santos tinha o Soteldo, estava ali em cima. Depois que perde o pênalti, o Grêmio deu aquela baixada, o Santos começou a criar um pouco mais. Mas o Soteldo, que estava bem no jogo, amarelo por reclamação e logo depois vermelho. Aí com 1 a menos o Santos ainda foi valente, lutou, correu. No finalzinho do jogo, o Grêmio quase fez o segundo com o próprio Soares, mas o Grêmio acabou vencendo por 1-0. Eu entendo que o Santos, assim como o São Paulo, tem que pensar primeiro nos 45 pontos para não cair. Acho que esse é o primeiro objetivo de São Paulo e Santos, a minha visão. E o Grêmio, eu acredito que brigue lá em cima. Que brigue tenta brigar com o Palmeiras, com o Flamengo. Eu acho que o Atlético Mineiro, se acertar, tem bom time para brigar lá em cima. O Inter é um time constante, que sabe somar ponto fora de casa, como fez hoje com Fortaleza, né? Então vamos ver. Fluminense do Fernando Diniz. Então esses times têm que pensar lá em cima. Acho que o Santos tem que pensar com São Paulo, tem que pensar com Goiás, tem que pensar com Curitiba, tem que pensar com Cruzeiro, com Bahia. A minha opinião, tá? Com Cuiabá, com América, primeiro em fazer os 45 pontos. Enfim, ninguém fez 2 gols, então não temos um artilheiro. A classificação ficou naquela situação, né? Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Vasco e Grêmio com 3 pontos, Fortaleza e Inter com 1, São Paulo, Galo, né? O Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Cuiabá, Santos, Goiás, América e Coritiba, tudo com 0 pontos. E para finalizar nosso vídeo, vamos falar da segunda rodada, que é final de semana que vem, quando teremos um jogo na segunda-feira. Eu acho o jogo chato, mas vai ter aquele jogo de segunda-feira às 20 horas. Então ela vai começar no sábado e vai terminar na segunda-feira. E evidentemente aí na segunda-feira à noite eu venho com o vídeo da Série A. Da Série B eu faço no domingo à noite, quando terminar a segunda rodada. Vamos lá. Sexta-feira, que é feriado, 21 de abril, Tiradentes, sexta-feira. Não, sexta-feira, desculpa, sexta-feira é na Série B. Deixa eu virar aqui minha tabela. Começa sábado, é sábado, domingo e segunda que tem jogo. Segundo tem um jogo só. Sábado, 16 horas, Fluminense e Atlético Paranaense. 2 times que venceram na estreia. Jogão, hein? Esse é jogão para acompanhar 16 horas do sábado. Sábado, 18h30, São Paulo e América no Morumbi. 2 times que perderam e 2 times que tem que pensar em rebaixamento. Não pode tirar isso de vista. E dos 2 perderam na primeira rodada. Sábado ainda 18h30, Cuiabá e Bragantino lá em Cuiabá. Cuiabá perdeu na estreia, Bragantino venceu. E sábado 21 horas, Cruzeiro e Grêmio. 2 times que vieram da série B. O Cruzeiro estreou perdendo, o Grêmio estreou vencendo. Domingo, 11 da manhã, Inter e Flamengo. Belo jogo para ver domingo de manhã, hein? Jogão, Inter e Flamengo, domingo. O Inter empatou fora, bom resultado, o Flamengo goleou. E vai estrear o Sampaoli, né? 16 horas, Vasco e Palmeiras, 2 times que venceram, o jogão deve ser da TV aberta, esse também é imperdível. 16 horas também, Santos e Atlético Mineiro, 2 times que perderam. O Santos tem que pensar para mim em não cair, e o Atlético vai brigar do meio, se começar a jogar bola, briga lá em cima, mas pelo menos no meio, por Libertadores, ele briga.
18h30 do domingo, Coritiba e Fortaleza. Coritiba tomou uma surra na primeira rodada, Fortaleza empatou em casa. 19 horas, Goiás e Corinthians. Goiás perdeu, quem sabe tenha treinador, né? Precisa ter treinador, né? Até porque vai disputar uma final da Copa Verde. E o Corinthians que venceu, mas geralmente fora de casa não vai bem, né? Não vai bem. E aí na segunda-feira a gente tem Bahia e Botafogo, o Bahia que perdeu do Bragantino, o Botafogo ganhou do São Paulo, e a gente finaliza essa segunda rodada. E na segunda-feira, na próxima segunda-feira, no dia 24, eu venho à noite com o boletim da segunda rodada do Brasileirão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!